E tem a Copa Sul-Americana pela frente. O Atlético esquece momentaneamente o Campeonato Brasileiro, se concentra nesta competição. E Paulo Azeredo, Paulinho, alegria, traz detalhes, mais informações. Fala, Paulinho. Romano, falar pra você o seguinte, o Atlético vai estrear com uma equipe bem mexida, hein? O Barba deu a dica logo após a vitória contra o Xará do Paraná, o Atlético Paranaense, 2-1 na Arena, e disse que deve mexer sim na equipe e oportunizar aí alguns atletas que vêm entrando durante as partidas ou nem jogando por enquanto, não tendo aí muitos minutos. E aí até citou como exemplo o Lianco, também o Dudu, e outros jogadores, né? O Scarpa, ele falou também, para que possam ter mais oportunidade nessa estreia e manter também aquilo que é importante, né? Ritmo de jogo. E aí vai se ambientando mais, se encaixando mais na estratégia e no modelo de jogo do Atlético que está sendo implementado pelo Barba Domingues, que vem muito bem, com números muito bons no Atlético desde que estreou. O Galo, por exemplo, desde que ele estreou, é o time que mais teve vitórias no Campeonato Brasileiro. Foram 4. Somente Atlético, Fluminense, Palmeiras e Flamengo. Turma que tá lá em cima brigando na tabela, e o Galo desde que ele estreou. O Galo também, que ao lado de Palmeiras e de Fluminense, são os únicos que obtiveram vitórias, né? Não perderam, obtiveram vitórias neste campeonato, desde que o Barba assumiu. São 3 vitórias. Inter, São Paulo e agora Atlético Paranaense. Então são números importantes que vão trazendo o Atlético um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e se adequar melhor a este novo modelo de jogo, esta nova ideologia de trabalho do técnico argentino. Para o jogo de quarta, como eu disse, ele vai mexer. E aí, não sei se vai mexer tanto, se vai mudar os 11, mas pode acontecer, para que jogadores, como eu disse, tenham mais minutagem. Mas eu queria saber de vocês, o Atlético só vai divulgar a lista de relacionados? Aliás, a viagem é para Venezuela, depois para São Paulo, porque no final de semana tem o Santos. Como a viagem é longa, o Galo já vai direto para a capital paulista, depois vai descer para a Baixada no dia do jogo contra o Santos. Então, essa viagem longa, vocês mexeriam muito no time, talvez aí até nos 10 de linha, deixando somente o Everson como titular, ou davam uma mesclada e colocariam também alguns titulares jogando contra o Puerto Cabede, hein, Romano? Eu rolo essa bola pro Vini. E aí, Vini? Romano, hoje nós participamos da mesa redonda do Atlético, e a nossa colega Amanda, que faz ali a parte dos vídeos, ela fez um povo fala com o pessoal fazendo essa pergunta. E alguns torcedores falando, tem que colocar time titular, força máxima. No mundo ideal seria assim, mas a gente sabe que a sequência é muito pesada. E se o Atlético ele quiser manter a intensidade que a gente tem visto nos últimos jogos, ele vai ter que um jogo a cada 3 dias. Então, para essa partida de quarta-feira, a tendência é de um time bem mexido. Eu faria praticamente mudanças em todos os setores, só manteria o Everson de titular, porque o goleiro não precisa de ter tanto esse rodízio. E ainda assim, o Atlético tem condições de escalar um time bem forte para encarar o Puerto Cabello e para sair de lá com uma vitória. Olha só, tantos jogadores que começaram no banco contra o Atlético Paranaense que podem iniciar a partida. O Lianco, Ivan Roman, o Preciado. No meio de campo você pode ter Alexander, pode ter Cissé, Gustavo Scarpa, Bernard. Na frente você pode ter Dudu, Sierra. Na esquerda, por que não? Dá uma chance pro Pacini, dá uma descansada no Renan Lodge. Eu já escalei praticamente o time todo. Com as peças que não iniciaram contra o Furacão. Então é um time forte, é um time que chega com totais condições de vencer e ainda você descansa os titulares, aqueles que iniciaram os últimos jogos. Tem que rodar o time, Romano, não tem jeito. Quem defende, todo mundo tem direito de ter o pensamento que for. Claro. Né? A gente vive numa democracia, apesar de algumas pessoas acharem que não. Mas o Atlético priorizou Libertadores quando chegou na final com o Botafogo, priorizou Sul-Americana quando chegou ao final do Lanús, e foram 2 anos brigando para não cair no Brasileiro, batendo aquele desespero de última rodada. Sim. Será que o Atlético aprendeu? Eu espero que sim, porque o brasileiro ele tem que ser a prioridade. Se o Atlético estivesse na Libertadores, que aí é uma competição com prestígio maior, é a principal do continente, eu entenderia você escalar a força máxima na primeira fase da Libertadores, até porque o nível é mais alto. Mas como é a Sul-Americana, e aí eu não estou desfazendo da competição, mas entendendo os níveis de importância,
o brasileiro é mais importante. Com certeza. O Atlético ele precisa fazer do brasileiro de 2026 uma história diferente do que foram nos 2 últimos anos, como você citou. Então, se tiver que escolher em ordem de prioridade, é Campeonato Brasileiro, aí depois você pensa nas Copas. Por isso, na minha visão, o Atlético precisa de fazer um rodízio no time. Até porque é o brasileiro que te dá a vaga nas Copas. Se você for mal, você não conquistar o título na competição internacional e for mal no brasileiro, você vai passar um ano sem nada. Aí é duro. O Atlético não pode pensar em ficar sem a Libertadores no ano que vem, né? Sem disputar a Copa Libertadores. E a competição que dá mais vagas, ainda que não seja fácil, é o Campeonato Brasileiro. Nas Copas você precisa ser campeão. Na Sul-Americana você precisa ganhar a partir deste ano, na Copa do Brasil. Se você for finalista, você já garante também uma vaga para a Copa Libertadores. Mas, na via das dúvidas, Romano, o melhor caminho é pelo Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Mas o Vini falou sobre a possibilidade de ter um time alternativo, deu aqui, escalou o time, né? Deu uma provável possibilidade aí do Barba Domingues. O Atlético se preocupar tanto porque o retrospecto do Galo contra equipes da Venezuela é bom, né, Paulo Azeredo? Ô, mano, vou voltar aqui agora para trazer a parte de números dos confrontos do Atlético contra venezuelanos. É matéria, inclusive, do Henrique André. Um abraço para ele, sempre ligado com a gente também aqui. Competentíssimo Henrique André, do nosso portal itatiaesporte.com.br. O Atlético tem um bom retrospecto contra venezuelanos em competições sul-americanas, viu, Romano? Olha só, são 14 jogos, 11 vitórias e 13 empates. Dá um aproveitamento aí de 85,7%. Então essa turma, a gente comentou agora há pouco aí, vocês comentaram no estúdio, que vai para Venezuela e que vai entrar em campo, tem aí um número importante, né? Uma invencibilidade em jogo contra equipes venezuelanas. Será que o Galo consegue manter a escrita dessa questão aí da invencibilidade na quarta-feira lá na Venezuela? A tendência, ou pelo menos a expectativa que sim, né? A expectativa tem que ser essa, Romano. O Atlético, mesmo com um time alternativo, ele tem que chegar e se impor. A gente sabe da dificuldade que é a logística, é uma viagem desgastante, mas a gente está falando de 2 camisas que elas não se comparam. O Atlético tem uma camisa pesadíssima e, com todo respeito ao Puerto Cabello, mas ele entra como o azarão nesse grupo, como um time sem tradição. Então, o Atlético é favorito, tem que confirmar isso em campo. O grande perigo desse tipo de jogo é você abaixar a guarda, né? É baixar aquela adrenalina e achar que já ganhou, né? De véspera, o relaxamento. É o que o Atlético não pode cair. É nessa ideia de que já ganhou porque o adversário é fraco. É entrar concentrado, quem for para campo, entrar 100% ligado, até porque a gente está falando de rodar elenco. E para dar aquela dúvida também no Eduardo Domingues, né? Porque quem começar o jogo contra o Puerto Cabello tem que estar disposto também a querer uma vaga entre os titulares. Então aumenta também a competitividade no elenco. Sem dúvida nenhuma. E a gente trouxe agora, o Paulinho falou sobre números, né? Do Atlético diante de equipes da Venezuela. Mas tem dentro do Atlético um triturador de números. É mesmo? Tal do Hulk. Sim. Tal do seu Givanildo é um negócio... tudo quanto é número, né? E o Paulinho vai trazer pra gente. Fala aí, Paulinho. Bom, pra gente fechar então, só lembrando aqui, o Atlético faz treinamento nessa terça-feira pela manhã, 9 horas, e depois às 2 da tarde, tem um almoço, né, na cidade do Galo, ali no hotel, e depois às 2 da tarde parte em voo fretado para a Venezuela. E eu queria trazer aqui só um detalhe, números importantes do Hulk, hein? Hulk vem sendo muito cobrado às vezes, o pessoal fala, o Hulk não é o mesmo mais, 39 anos, tem que descansar, não é proibido tirar, substituir, mas olha como o Hulk é importante para o time do Atlético. Hoje, entre os atacantes do Campeonato Brasileiro, como um todo, é o primeiro em assistências, ele tem 3. É também o primeiro em chances criadas, ele tem 15 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro em chances claras criadas, são 5. Então o Hulk, fazendo talvez aí uma nova função, quem viu o jogo ontem viu, né? Ele até roubou a bola lá na defesa e apareceu na frente para finalizar e depois saiu o gol do Atlético na finalização do Vitor Hugo. Então numa nova função, num novo posicionamento, jogando mais de frente pro gol, o Hulk tem se mostrado aí um grande garçom e também tem sido eficiente nesse ataque do Galo. E trazendo informações do Atlético, né, que tem vivido uma boa fase na temporada, meu caro Pedro Abílio.
O Atlético engatando aí sua segunda vitória consecutiva, coisa que não aconteceu na temporada, nem no Campeonato Mineiro. Então, e há algum tempo o Atlético não conseguia 2 vitórias consecutivas. E dentro de casa, a terceira vitória. Aliás, em casa, apenas Atlético, Palmeiras e Fluminense. Vocês falavam do Palmeiras aí, da força do Palmeiras. Em casa são os únicos invictos, né? O Atlético com Barba não perdeu, são 3 vitórias, São Paulo, Internacional e agora também o Atlético Paranaense. Então o Atlético vai construindo novamente uma sinergia, uma força com o seu torcedor. E aí é bom dizer também, né, do que já foi falado aqui, já acompanhei outros dias aí para trás, isso foi exaltado aqui, tem que ser exaltado mesmo, né? A diretoria criando uma nova faixa de preços, isso aí tem feito a diferença, porque tem enchido o estádio e a torcida tem jogado junto com o Atlético e tem ajudado bastante, principalmente nos momentos de dificuldade. O Simões está dizendo aqui também que Grêmio e Flamengo não perderam em casa, né? São 3 vitórias no caso, né? Não perderam, então eu me expressei mal, que são 3 vitórias consecutivas dos times então que eu citei aqui, desde que o Barba assumiu o time, né? Ele não empatou, ele ganhou as 3 e o Palmeiras e o Fluminense também assim foram nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético vem forte, vem crescendo, vem evoluindo, né? Acompanhava ontem o Edu Panzi nos comentários também do jogo. O Atlético vem mostrando evolução com o Barba Domingues, mas agora é a hora de trocar o chip, aí justificando a sua manchete, porque o Campeonato Brasileiro ficou para trás, né? O Campeonato Brasileiro nesse momento fica para trás, o Atlético só pensa no próximo final de semana e vem aí uma estreia de Copa Sul-Americana, que geralmente os brasileiros costumam desdenhar até chegar nas fases finais. Brasileiros como um todo, né? Vão desenhando, vão colocando ali times mistos, vão colocando times mesclados, aí vai chegando, vai falar, bom, agora vamos competir porque tá valendo troféu, tá valendo vaga na Libertadores e o Galo deve dar uma mexida. Agora, pelo que eu pude apurar e pelo que a gente tem visto do Barba, essa mexida não será aquela de 100%, PW. Você fala assim, ele vai colocar 11 reservas? Não acredito. Sinceramente, não acredito. Acho que o Barba vai mexer sim, vai oportunizar, como a galera gosta de dizer aí, né? Dar oportunidade a novos jogadores que precisam de ritmo. Aí eu tô falando do Lianco, ele falou sobre isso ontem, Dudu, Scarpa, esses jogadores eu poderia quase que cravar aqui que estarão em campo na Venezuela da estreia do Atlético, repito aqui, contra a equipe do Puerto Cabello, que aliás, que jogo que é esse, né? 11 da noite, hein, galera? Atenção, se o maridão falar que vai no jogo do Galo, vai no boteco assistir do Galo, vai mesmo. O jogo é às 11 da noite e também as esposas que gostam bastante estarão indo assistir o Atlético 11 da noite. A jornada esportiva aqui já adiantando, indo até às 2 da manhã aqui na Itatiaia. Então, portanto, o Atlético deve ter um time mexido e pode ter uma novidade, não de titular, mas quem sabe na viagem, porque o Atlético fará uma viagem em que ele vai para Venezuela, da Venezuela vai para São Paulo, para depois jogar no final de semana com o Santos. Então pode ser às vezes que, se não para São Paulo, o Atlético já tenha Júnior Alonso, que teve uma tendinite na coxa, hoje já fez corrida com tênis no gramado, deu para ver em relação a isso, mas o Júnior Alonso para a Venezuela pode ser que não esteja nem como relacionado, mas pro jogo de Santos, quem sabe, seja uma novidade do Atlético, um reforço aí também pro sistema defensivo, viu, Pedro Abílio? Como é que você tem enxergado essa evolução, Edu, e especialmente em relação a esse intervalo, né, do brasileiro para a Sul-Americana? O Atlético dá sinais de que está pronto para acumular mais competições? Dá sinais sim, Pedro, dá sinais de evolução. Eu sempre digo aqui, né, que para cravar que uma equipe está em evolução, você precisa ali de 3 a 5 jogos de bom nível de desempenho. Claro que se vierem os resultados juntos, acompanhando o desempenho, é o mundo perfeito. E no caso do Atlético tem acontecido também, né? São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. E na derrota para o Fluminense no Maracanã, o Atlético jogou bem. O Atlético foi melhor do que o Fluminense, só que o Fluminense foi mais competente. Na chance que criou, matou o jogo. Nas chances que criou, o Atlético perdeu. O Atlético foi incompetente. Então há evolução, uma nítida mudança de modelo de jogo, de ideia de jogo. Aquele Atlético de toque de bola, às vezes o toque para o lado, para trás, que irritava o torcedor, um jogo mais posicional, como gostava o técnico anterior, o Jorge Sampaoli. A gente não vê mais
o Atlético do Barba é um time mais vertical. O que é isso? Um time que recupera a bola e com poucos toques já está próximo à área adversária. Não é aquela equipe desesperada para marcar alto lá em cima, pressão na saída do adversário. O Atlético faz uma pressão média. O que é isso? É aquela marcação que inicia no meio do campo, na intermediária ofensiva, porque essa marcação no meio do campo, Pedro Abílio, você não precisa correr tanto para trás e nem tanto para frente. Você está no meio termo. E para um elenco que não tem zagueiros de velocidade e atacantes que não tem, por característica, como o Hulk, como o Cassierra, marcação-pressão na saída do adversário, você se adapta ao seu elenco. Então é melhor o Atlético ter essa marcação meio termo, que quando precisar saltar a pressão lá em cima eles vão fazer, mas quando precisar correr para trás vai ter que correr menos, porque está na metade do caminho. É o ideal, por isso o Atlético hoje é um time que defende melhor. É um Barba que se preocupou em proteger a área. O Atlético parou de tomar gol de rebote, cara. Não toma mais gol de rebote, tem sofrido menos gols nas partidas. Há muito tempo não tomava gol de bola parada. Voltou a tomar ontem. E é um time que tem feito seus gols. O gol de ontem, os gols de ontem, né? O primeiro gol numa roubada de bola no campo de defesa, do Hulk, na intermediária, né? Do Hulk, marcando lá embaixo. E o segundo gol numa dessas marcações, pressão, em que o jogador do Atlético Paranaense vai fazer uma inversão e o Natanael percebe, salta, rouba essa bola e com um toque a bola chega no Scarpa, ele chuta e faz o gol. É um time que precisa de menos toques para chegar ao gol adversário. Então é nítida a diferença e é nítida a evolução, mas é nítido ainda que não tá no nível perfeito, porque o Atlético segue oscilando. Ele segue caindo de rendimento dentro de um único jogo. Dentro da própria partida que ele vai bem, ele cai de rendimento. Geralmente do segundo tempo, né? Aconteceu contra a Chape, aconteceu contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense não. No segundo tempo o Atlético foi até melhor que o Fluminense, mas perdeu o jogo. Faz parte. Quando você está num processo evolutivo, quando você está em início de trabalho, são 7 jogos até aqui do Barba, o time vai oscilar. 4 vitórias. E eu entendo com normalidade esse tipo de oscilação. Mas, Pedro, é nítido. O Atlético está evoluindo, o Galo está melhorando, mudou a forma de jogar e é preciso dar tempo. Eu acho que o caminho que está sendo trilhado é o caminho certo. E mais um número aqui importante, desculpe rapidinho aqui, Pedro Abílio, em relação à chegada do Barba, né? Apenas Atlético, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, desde que ele chegou, tem 4 vitórias no campeonato. Então, só para ratificar isso que o Eduardo Panzi está dizendo, confirmar para você que está ligado com a gente, então realmente essa evolução é nítida, porque com o Barba o Atlético voltou a vencer, né? Voltou a vencer e ter agora uma sequência com 2 vitórias. Acho que pela Sul-Americana, mesmo com o time mexido, é importante demais vencer, porque aí vem uma outra coisa que manda muito no futebol, que é a confiança. E aí um time confiante, ele consegue continuar evoluindo mais, né? Vamos falar mais do Atlético nesta segunda-feira, Paulo Azeredo. Queria trazer aqui números importantes, porque é um jogador que, vez ou outra, o pessoal tá sempre questionando, né? E aí, fala, mas poxa, será que ele tem que descansar? Jogo sim, jogo não, pela idade. Estamos falando do Hulk, né? Com 39 anos. E eu tenho números aqui do R10 Score, que é um perfil importante, de levantamento de dados importantes aí. No Campeonato Brasileiro, entre os atacantes do Campeonato Brasileiro, o Hulk é o primeiro em assistências, ele tem 3 no campeonato até então. O primeiro em chances criadas, ele tem 15. E o primeiro em chances claras criadas, ele tem 5. Porque vez ou outra, é claro que se tiver mal, né, como todos os outros jogadores, podem sair, né? Mas vez ou outra o pessoal sempre questiona, né, que por que o Hulk não é substituído. Tá explicado aqui nos números. O Hulk, apesar de não ter aquela vitalidade de 2021, ainda é um jogador importante e decisivo no Atlético, criando aí boas oportunidades também para os companheiros. E também tem atuado, de certa forma, em uma nova função muitas vezes, né? Jogando mais de frente pro gol, vindo com a bola, e aí tem aproveitado e criando essa chance aí para os companheiros. Ontem você comentou o jogo na Arena MRV, e em dado momento do segundo tempo falou que o Barba às vezes pode substituí-lo. E pode, né, Edu? Mais rápido, inclusive, né? Porque ontem saiu aos 40 do segundo tempo. Ele teve uma queda de rendimento nítida na segunda etapa, poderia ter saído antes, mas assim... Quem tá na cabine é muito mais fácil que quem tá na beira do campo, né? Eu falar lá em cima, arzinho condicionado, a tarefa do treinador é muito mais difícil, a gente sabe o tamanho e o peso do Hulk dentro do vestiário. O Barba acabou de chegar, 7 jogos, ele tem uma confiança muito grande no Hulk, já externou isso nas entrevistas. Tem os números que o Paulo Azeredo acabou de trazer, né? Então, contra número a gente não discute, a gente sabe da importância do Hulk. Mas é que, especificamente ontem,
Você pega o primeiro tempo do Hulk e o segundo, cara. Primeiro tempo o Hulk foi muito bem no jogo, mas muito bem mesmo. Em determinado momento tava me lembrando o Hulk dos tempos áureos ali, de 21, 22, 23, quando ele tava voando. E à medida que o tempo vai passando, que há um desgaste físico, mental, porque o Hulk se desgasta muito mentalmente dentro do jogo. Porque ele pilha muito, né? Reclama demais, o tempo inteiro gesticulando, enfim, até como capitão da equipe, mas no segundo tempo não aconteceu. E aí poderia ter feito alteração antes, mas eu repito, acabou mudando e é muito mais fácil ser o comentarista e fazer a substituição na fala do que ser treinador e estar na beira do campo. Pra quarta pode ser um que descanse, né? Não, certamente um dos, né? Acredito claro, que o Barba deva poupar aí 90% do time, se não todo. Pois bem, daqui a pouco a gente reforça e oficializa o convite, viu, Paulinho? Mas hoje é dia de mesa redonda do Galo, aqui neste mesmo link no YouTube da Itatiaia. É isso aí, estaremos nessa aí também, ao lado de Henrique e André, toda a equipe da Itatiaia, né? Nessa mesa redonda, e depois no segundo tempo aqui da TBB vou trazer também informações importantes sobre o duelo de quarta-feira e sobre o adversário, Puerto Cabello, né? Que será o adversário do Atlético. Mais uma vez reforço aqui, jornada esportiva, o jogo às 11 da noite, viu, Pedro Abílio? Que horário diferente. Você já narrou, né? Já que você é um baita narrador também, já narrou ou reportou de 11 a 1 da manhã? Só o primeiro tempo, depois eu dormi o segundo. O restante não dá pra mim, não. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses esportes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!